Querido e amado, eu quero, em concordância com as orações das minhas irmãs, Jacinta e minha irmã Neta, te pedir, Senhor, que o Senhor seja conosco nesse momento, que não seja a preletora, mas o teu Santo Espírito a trazer a mensagem, que essa mensagem, Senhor, tenha falado à mente, que é o coração dela, e que a partir desse momento, Senhor, ele venha falar também à nossa mente e ao nosso coração. Alimenta-nos, Paizinho, com uma palavra que venha nos confortar, mas que também nos confronte, Senhor, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, gere a mudança necessária em nossas vidas. Essa oração que eu te faço, Senhor, por fé, eu te agradeço, a faço por amor a teu Santo Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com todos nós. Eu quero dizer que é um motivo de grande alegria para mim estar aqui nessa noite, né, fazendo a palavra do Senhor. É um motivo também de estar um pouquinho nervosa, mas amém. Né, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Estou muito feliz, creio que o Senhor está nesse lugar. Antes de trazer a palavra, quero estar também fazendo uma oração, amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença, Pai, te peço perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados, Senhor. Peço, Senhor Jesus, permissão para entrar na Tua presença, Pai. Nessa noite, Pai querido, eu possa ser instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor Jesus, a nos edificar e a nos alimentar, Pai querido. Por isso, fala conosco essa noite, Pai. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o tema, né, que nós estamos reunidos essa noite em Hebreus 12:12, que diz: levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, né, e comecei a pedir para o Senhor que Ele me desse uma palavra, né, e o Senhor foi me dando palavras e me dando palavras. E até que eu cheguei nesse capítulo. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, quem tiver Bíblia aí, pode abrir as suas Bíblias. No livro de Marcos, o capítulo é o 4, do versículo 35. Nós vamos estar lendo o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Vamos iniciar aqui no capítulo 35. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava o barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande tempestade de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar lhe obedece? Amém. Aqui nessa passagem que o Senhor me deu, o Senhor começou a falar comigo a respeito das lutas que nós temos enfrentado, de quando os ventos se levantam na nossa vida, né? A gente aprendeu que no mundo espiritual, ventos, as águas revoltadas são as lutas pelas quais passamos. E aqui, como o Senhor colocou no meu coração, irmãs, nesse barco Jesus estava. E ainda assim, diante, né, das turbulências, diante dos ventos, das lutas, os seus discípulos ficaram com medo. Né? Eu me recordo que quando a pastora passou, né, que eu estaria pregando, foi isso que aconteceu comigo. Meu coração se encheu de medo. E eu comecei a orar para Deus e eu dizia: Senhor, quem sou eu? Eu não posso.
o Senhor me mostrou exatamente isso, né? Quanto eu me atemorizei em estar trazendo a palavra dele, né? Mas aos poucos o Senhor, eu fui orando e pedindo ao Senhor, e ele começou a colocar paz no meu coração e começou a me mostrar o que estava acontecendo. Isso não provinha dele. Por que eu estava me enchendo de medo, de temor, em trazer a palavra do Senhor? Aquele que tem me trazido consolo, que tem me trazido paz, que tem falado ao meu coração e que tem me mostrado que só na presença de Deus nós podemos ter paz e alegria. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Vamos adiante na palavra. Agora nós vamos passar para o capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província de Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém. Mas, perdão, irmãos, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, nas cadeias, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Veja só a tribulação que estava passando essa pessoa, irmão. E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha só como estava essa alma aflita. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo? Esse é o espírito imundo que estava nele, irmãos, falando com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E respondeu-lhe, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ainda ali, passando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus disse-lhes logo, permitindo. E ainda aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é a lâmpada que ilumina o nosso coração, Pai. O Senhor Jesus, fala conosco, Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei para vocês quando a pastora me disse que eu iria pregar, eu falei com Deus, eu disse: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para trazer a tua palavra? E o Espírito Santo do Senhor foi falando comigo, foi me mostrando desde quando Ele tem me chamado para estar na sua presença. Desde a minha infância lá atrás, quando Ele me chamou, que não foi de hoje, o Senhor foi trabalhando na minha vida e trazendo a lembrança, os momentos em que Ele me chamou e o que eu dizia para Ele. O Senhor me mostrou que esses pensamentos de temor, de medo, não provinha dele. E por que isso estava acontecendo comigo? Eu quero contar um rápido testemunho para os irmãos. Eu tenho 2 filhos, irmãs. E quando eu tive meu primeiro filho,
Eu não sei se tem algum dos irmãos ou irmãs que é católico aí, eu não quero que levem a mal. Eu fui católica durante muito tempo e o Senhor me mostrou que Ele me chamou já na minha infância. O Senhor me mostrou eu deitada no pasto na minha infância, olhando para o céu e contemplando a Deus. O Senhor me mostrou isso na minha infância. E conforme eu fui crescendo, eu fui tendo aquela sede pela palavra do Senhor. E eu ia para a igreja e eu dizia para minha mãe: mãe, eu quero saber de Deus, porque eu sei que Deus tem algum plano na minha vida. E eu ia para a igreja e eu não conseguia entender nada. E eu voltava para casa entristecida, porque eu pensava: por que eu não entendi? Eu acho que eu não tenho fé, porque eu não consigo entender nada que é falado. E nesse meio tempo eu fui crescendo, e eu e meu esposo, nós noivamos. E para a gente trabalhar, a gente mudou de cidade, decidimos mudar de cidade e decidimos ir morar junto, e nós não estávamos casados. Então a gente começou a viver maritalmente, e sendo que a gente era apenas noivo. E quando nós fomos morar junto, nós já sabíamos que isso era pecado, porque mesmo sendo católicos, nós sempre estávamos tentando buscar a respeito de Deus e nós sabíamos que isso era pecado. Então nós nos demos as mãos, oramos, pedimos perdão a Deus, porque nós não tínhamos condição naquele momento, e fomos morar juntos. Mas a gente estava sempre assim com aquela sensação que a gente tinha que ir para a igreja e tal. E um ano depois que eu estava morando com meu marido, eu engravidei do meu primeiro filho. E tive uma gravidez tranquila, tudo. E quando eu tive o meu filho, na semana que eu voltei para casa, eu comecei a ter assim uns pesadelos de mim caindo numa escuridão, e alguma coisa com muita força me segurava pelos pés, me batia, me falava coisas horríveis. E naquela época, como eu falei, eu era católica, então no sonho eu dizia: Nossa Senhora, me ajuda, o que está acontecendo? Eu clamava, mas eu clamava desse jeito. E Deus me fez me lembrar que quando eu era adolescente, na escola ainda, eu tive um pastor luterano. E ele, né, nos ensinou a lidar com a Bíblia, a ler a Bíblia. E ele sempre nos falava que a gente não precisava de nenhuma outra pessoa para ir a Deus, que a gente só ia a Deus através de Jesus. Aleluia, Senhor. E naquela minha aflição do sonho, esse pesadelo durou por exatos 5 dias. E eu comentei com minha mãe na época, e a minha mãe falou assim: Márcia, tem que se apegar mais a Deus, porque isso daí não provém de Deus, tem que rezar mais, tem que se apegar mais a Deus. Eu falei: é verdade, mãe. E no sonho, eu me lembrei do que o pastor falou, que a gente tinha que clamar por Jesus. E no sonho eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu senti, irmãs, que eu estava indo para o inferno, descendo, descendo, e eu escutava o meu filho chorando na superfície. E no instante dessa perturbação, eu falei: Senhor, eu clamo pelo teu santo nome, porque o pastor me ensinou que o nome de Jesus tem poder. E quando eu clamei pelo nome de Jesus, irmãos, eu senti o meu corpo cair na cama. Eu senti que eu voltei para a cama, eu senti eu acordar, sabe? E quando eu acordei, eu acordava chorando e com muito medo. E aí eu falei pro meu marido na época, e ele falou: Nossa, vamos para a igreja. E nós continuamos indo para a igreja. E aí eu me ajoelhei um dia na minha casa mesmo e abri meu coração para Deus. Eu disse: Senhor, eu não sei direito o que fazer, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que tu tens um plano na minha vida. E, Senhor, me ajuda, que eu não esteja no inferno, me ajuda, Senhor, o que eu tenho que fazer. E eu fiz essa oração com Deus, e depois dessa oração de abrir o coração, eu nunca mais tive esse pesadelo. Depois, quando resolvemos ter a nossa segunda filha, eles têm 6 anos de diferença, né? E eu resolvi ter a nossa segunda filha porque o meu filho Douglas pediu um irmãozinho, né? E aí eu tive também uma gravidez tranquila e tudo. E quando eu voltei para casa do hospital, que eu fiz cesariana, eu fiz 2 cesarianas,
eu não passei tão bem. Alguns pontos meus inflamaram. E eu fiquei ruim em casa, eu estava ruim. E no primeiro dia que eu voltei para casa, irmãos, pasmem, eu voltei a ter esse pesadelo. E nessa época, eu e meu esposo, 6 anos depois, ainda não tínhamos nos casado. Nós continuávamos na mesma situação. E aí, quando eu voltei a ter o pesadelo, eu pensei, meu Deus, de novo. Só que eu já estava frequentando a igreja, eu já estava lendo a Bíblia. Então, eu já estava um pouco mais fortalecida. E eu falei, meu Deus, será que eu estou em depressão pós-parto? Será que é isso? Será que eu não estou bem emocionalmente? Né? A gente vai procurando respostas para o que a gente está passando. E aí, eu tive acho que uns 3 dias esse pesadelo, até que eu comentei com meu esposo. E aí ele falou assim, vamos orar, né? Temos que pedir para vir alguém aqui em casa, orar pela gente. E como eu falei, meus pontos não estavam sarando direito. E ele foi no posto de saúde buscar uma enfermeira para fazer pontos na minha barriga. E quando ele voltou com uma mulher, me lembro como se fosse hoje. Ela chegou toda vestida de branco, cabelão. E aí ela chegou, conversamos sobre a minha cesárea. Quando ela terminou de fazer o curativo, ela me abraçou forte. Ela falou assim: teu marido me falou o que está acontecendo com você. E eu já falei para ele o que é para ele fazer, tá bom? Ela disse assim para mim: eu poderia fazer, mas é ele quem vai fazer. E ela falou assim: Deus está chamando vocês, tá bom? Não fica com medo. Ela disse: porque Deus está chamando vocês. E eu não entendi nada, né? Aí ele foi, levou ela no posto de saúde. Quando ele voltou, ele entrou no quarto já, né? E ele entrou no quarto com a Bíblia na mão. E assim, irmãs, quando eu estava passando por isso, eu fiquei com medo de contar para ele. E ele pensar que eu estava ficando louca, sabe? Depressão, sei lá, né? E ele pegou e entrou no quarto e ele comentou com ela, ele que contou para ela. E aí ele entrou no quarto já com a Bíblia na mão, e ele falou assim para mim, eu falei para ela o que você estava passando, e ela me falou o que fazer, ela disse. E ele estava com o coração muito quebrantado, assim, sabe, irmãos? E ele pegou e sentou do meu lado, assim, e ele falou assim, eu não sei fazer direito, ele disse, mas eu vou fazer conforme ela me falou. Ele abriu a palavra lá no Salmo, eu até anotei aqui, esse Salmo ficou para minha vida. Salmo de número 4. E quando ele abriu e ele começou a ler, eu não sabia o que estava escrito lá, ele começou a ler, que diz assim, Salmo de número 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu me faz descansar em segurança. Aleluia, obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele terminou de ler isso, eu caí no choro, porque eu sabia a tribulação que eu estava sentindo, a falta de paz que eu estava sentindo, o medo que eu estava sentindo, eu estava apavorada. E eu comecei a chorar e ele começou a chorar comigo. E aí ele falou assim, ela me disse que está na Bíblia, que o homem é o líder espiritual da família. E que o Senhor me deu autoridade para abençoar você. As irmãos, perdoem se eu começar a chorar. E aí ele disse, eu não sei se fazer direito, mas eu vou usar a minha fé. Ele disse, no nome de Jesus, como ela falou, eu te abençoo, porque você é a minha esposa. E no nome de Jesus, eu não aceito esse mal na minha família. Eu não aceito essa perturbação na tua vida e no nosso meio. Então, no nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno de dentro da nossa casa. Irmãos, eu nunca mais tive essa perturbação. Eu nunca mais tive. E depois disso, eu e ele decidimos que nós tínhamos que nos consertar com Deus. Nós começamos a levar a sério. Nós começamos a ir para a igreja, aprender da palavra. O Senhor falou grandemente na nossa vida. E vocês vejam aqui como diz a palavra. Quem estava me perturbando? Quem estava me perturbando? E nós começamos a ir para a igreja e o Senhor falou muito na nossa vida. E
quando eu terminei de ter essa lembrança, que essa lembrança o Senhor me deu depois de me dar essa palavra, e eu orando e chorando na presença do Senhor, e eu disse, pois é, né, Senhor? E foi essa mesma pessoa que fez tudo isso, que estava com o coração tão quebrantado na tua presença, que foi embora, que me abandonou. E o Espírito Santo do Senhor me falou, não foi. Não foi. Olha, irmãs, que a gente já aprendeu que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é espiritual, é contra a potestade, está aqui na palavra. Mas o Senhor me falou nessa semana, em que eu orei, em que o Senhor falou grandemente ao meu coração. Ele me falou que agora ele chegou na minha terra. E nessa noite ele quer dizer para você que ele chegou na tua vida, irmão. E como vocês viram aqui na palavra, quando Jesus chega, o demônio, até mesmo o demônio adora o Senhor. Até mesmo o demônio se prostra diante do Senhor. E nesse dia que o Senhor me deu essa palavra, irmãs, foi tão forte, eu chorei tanto na presença do Senhor, que eu tive que levantar e me ajoelhar e orar. Porque o Senhor começou a me mostrar as vezes que Ele me chamou e que eu disse para Ele, Senhor, eu não posso. Eu tenho vergonha. E o Senhor, com muito amor, Ele continuou me protegendo, Ele continuou protegendo a minha família, tendo misericórdia da minha vida. Ele continuou vendo que às vezes em que Ele chegava, que Ele se aproximava de mim, eu preferia muitas vezes continuar dando ouvidos a essas vozes que não provêm do Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer que nós andemos no caminho dele. Aleluia. O Senhor me mostrou quantas vezes ele usou pessoas para dizer que ele queria que eu viesse trazer a palavra dele. E eu disse para ele, eu não consigo. Não consigo. Mas nesse dia que o Senhor falou comigo e que ele disse, eu cheguei. Eu dizia para ele, quem sou eu, Senhor? E ele me respondeu, não é você, é a minha palavra. Eu falei, amém, Senhor. Chega de negar, Senhor. Eu não sou nada, eu não sei. Mas eu sei, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na minha vida. Que Ele tem demonstrado, Ele tem me capacitado. Mas muitas vezes a gente simplesmente decide ouvir vozes que não provêm do Senhor. E Ele quer te dizer essa noite que chega de andar em sepulcros. O Senhor não quer mais que nós fiquemos enterrando os nossos sonhos. Muitas vezes o inimigo vem e fala, como fala para mim, não tem mais jeito o teu casamento, foi embora, tá lá com outra, não tem mais jeito para tua família. Tá sem dinheiro, tá sem trabalho. O Senhor nos coloca, o Senhor, perdão, irmãos, o inimigo nos enterra, quer enterrar os nossos sonhos, quer enterrar a nossa fé. Mas hoje, irmãos, no nome de Jesus, Ele vai lembrar a vocês como Ele lembrou a mim, aonde eu estava tropeçando nas vezes que Ele me chamava. Nas vezes em que Ele dizia, tu podes, eu vou te capacitar. E muitas vezes eu dizia, não, Senhor, eu só quero ficar aqui sentado no banco ouvindo a tua palavra, sendo uma boa ovelhinha. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Mas nós esquecemos que o Senhor quer nos levar para lugares mais altos. Ele quer nos dar experiências com Ele. Assim como os seus discípulos que estavam com Jesus no barco, que viram os sinais do Senhor. Nós estamos no tempo da graça, irmãos. No tempo em que nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos. E o Senhor, Ele nos trata com tanto amor. O Senhor tem planos de amor, de paz, de alegria para a nossa vida. E eu tomei posse, irmãos, porque eu creio no nome de Jesus. Porque a família que Ele nos deu é projeto dEle. Projeto dEle, irmãos. Mas o Senhor me colocou que nós temos que estar sempre vigilantes. Porque muitas vezes
né? A gente fica ouvindo essas vozes, como o Senhor me colocou, né? Que Ele quer ter, né? Ele quer ter uma intimidade com a gente. Muitas vezes a gente acaba só ouvindo as vozes internas, as vozes que muitas vezes até mesmo nos afastam de Deus. E o Senhor me demonstrou que a gente tem cuidado do nosso coração. De que forma? Né? Semana passada, quando nós estávamos aqui, minha irmã falou assim, como que eu vou perdoar alguém que quer me ver no fundo do poço? E o Senhor me mostrou que eu também já tive esse pensamento, que eu falei, Senhor, eu quero perdoar. Mas como que eu vou perdoar? A pessoa está lá fazendo isso, isso e aquilo. E o Senhor me falou, perdoa. Perdoa. E eu não consegui, irmãos, até o Senhor falar comigo pela palavra, irmãos. Porque o Senhor, Ele não olha as nossas falhas. Porque quando Ele me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu sou uma pecadora, eu nem consigo fazer direito o que Tu me pede. E de novo Ele me lembrou que não sou eu, que é Ele. Aleluia. Que não sou eu, que eu tenho que tirar o meu eu, que não tem eu aqui. Ele vai trazer a palavra é dele e Ele cuida da sua palavra, irmãos. Então, a decisão que eu tomei essa semana, eu fiquei feliz, irmãos. Eu estava assim, apavorada, mas o Senhor, glória a Deus, Ele botou a mão sobre a minha cabeça e Ele falou, eu cheguei. E eu tomei posse, irmãos, porque eu creio que o Senhor chegou, que eu entendi. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar dando ouvido a essas vozes que ficam querendo me derrotar, que ficam querendo me enterrar. Porque a palavra que o Senhor lançou no meu coração, ela vai ter que crescer. O pastor Edeli deve lembrar quando eu perguntei para ele que eu queria saber, né, sobre a palavra do semear, né? Foi isso que eu semeei, até isso o Senhor falou comigo, glória a Deus. Ele me mostrou o que eu tinha semeado, mas que cada vez que era para crescer, eu ia lá e ficava com medo, ouvindo as vozes. E no nome de Jesus, irmãos, eu decidi que a partir de agora, a voz que eu quero ouvir é a voz do meu Deus. É a voz do Espírito Santo falando ao meu coração, me capacitando, me fazendo trazer as boas novas, como lá atrás ele me falou, tu podes levar a minha palavra, tu pode levar as minhas boas novas. E eu creio agora, no nome de Jesus, que eu posso. Eu creio, eu tomo posse. E vocês também, irmãos, tomem posse. Porque o Senhor, Ele nos ama. Como diz aqui na palavra que está em Isaías, capítulo 4, que diz assim, visto que você é precioso e é honrado à minha vista, porque eu o amo. Olha o que o Senhor fala para nós. Enquanto o inimigo fala que o nosso casamento não tem mais jeito, não é isso que o Senhor fala, não. Ele nos ama, Ele ama a família, nós temos que tomar posse. Nós temos que alimentar a nossa fé, profetizar sobre a nossa vida. Porque o Senhor nos ama, Ele está aqui nessa noite, Ele ama a mim e a você. Não tenha medo, pois eu estou com você, eu creio no nome de Jesus, porque Ele vai dar experiência, Ele vai falar com você. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Eu estava assim também, eu não via. Aleluia! Eu não vi, irmãos, que a voz que eu estava ouvindo não era de Deus. E muitas vezes, quando Deus vinha para entregar a minha vitória, eu me deixava levar pelo medo, pela mentira. E quem é um mentiroso? Quem veio para roubar, matar e destruir, irmãos? E por isso que nós não temos nada de melhor que esse homem. Nós temos agora porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor demonstrou que Ele chegou na nossa vida. Nós estamos aqui dispostos a ouvir, a aprender, a estar mais e mais próximo do nosso Deus. E por isso, irmãos, o inimigo não tem mais o poder, porque o Senhor chegou. E quando o Senhor chegou, o inimigo treme. Ele sabe onde é o lugar dele. Ele sabe que a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Então, irmãos, que vocês recebam essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor, assim como Ele falou, como Ele me libertou de tantos pensamentos negativos,
tanta incredulidade, irmãos, como Ele tirou as vendas dos meus olhos. E muitas vezes eu pensava, nossa, eu estou próxima do Senhor e eu não estava vendo quanto o inimigo estava agindo na minha vida. Quanto o inimigo me deixava entristecida, irmãos. Que vocês saibam que o Senhor nos ama. Ele falou que eu sou o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não a morte que o inimigo quer mostrar para a gente. Aleluia. Porque os pensamentos do Senhor são de paz, não de mal. E hoje eu entendo. Eu entendo porque muitas vezes o Senhor fala para a gente, vai, faz isso. E a gente fica naquela voz do inimigo, será? Mas será que precisa? Se Deus mandou fazer, vai lá e faz. Pela fé, irmãos, pela fé. Amém, irmãos? Estou muito feliz nessa noite, muito feliz mesmo. Eu glorifico o nome do Senhor, porque pela fé eu creio que o Senhor está aqui dentro da minha casa, me fortalecendo a minha família. E pela fé Ele está aí junto com você, está aqui no nosso meio. Por isso, irmãos, não deixe mais que o inimigo fale palavras de derrota para vocês. Fale para ele as palavras que o Senhor colocou no coração de vocês. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha falado para vocês grandemente nessa palavra. E mais adiante ele fala que é para nós irmos e contarmos para as pessoas o que ele fez na nossa vida. E é por isso que eu estou aqui contando para vocês, irmãos, o que o Senhor já fez na minha vida. E muito mais ele tem para fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, minha irmã. Se você está feliz, Amém. Nós estamos mais ainda, né, com essa palavra abençoada. Você trouxe a lembrança, as palavras do Senhor, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No Evangelho de João também ele diz que esse Espírito que Ele enviou quando subiu aos céus, o Espírito Consolador, que esse Espírito iria testemunhar sobre Ele, que o Espírito iria falar sobre Ele. Então nós tivemos aqui hoje esse testemunho de uma palavra cristocêntrica, né? Da irmã trazendo uma parte do seu testemunho, mas acima de tudo, a irmã trazendo o que a palavra falou com você desde os Salmos até os textos de Marcos que a irmã trouxe para a nossa reflexão. Estamos felizes também com essa mensagem, que essa mensagem possa reverberar no coração de todos que estão aqui nessa live, trazendo essa verdade, que é uma verdade absoluta, de que o inimigo não pode nos vencer com mentiras, que o inimigo que às vezes fica soprando, e queridos, quando a gente fala o inimigo, as pessoas acham que é sempre uma imagem sobrenatural, daquela figura com cauda, com chifres, não é. O inimigo usa pessoas, e o inimigo usa pessoas geralmente muito próximas a nós. Foi assim com o próprio Senhor Jesus, quando o inimigo usou Pedro, né, a ponto do Senhor olhar para Pedro e dizer, para trás, Satanás. Então as pessoas acham, quando tem a ação do inimigo, que é sempre aquela coisa sobrenatural, e às vezes não é. Às vezes o inimigo está usando uma pessoa perto de você para dizer, desiste, não vale a pena, você não tem futuro, isso não é para você, ele já está em outra, ele já está seguindo a vida dele, segue a tua vida, não vale a pena. Então que essa mensagem trazida até nós essa noite, que ela possa reverberar e trazer à tona essa verdade que é as boas novas. E aí nós temos duas mensagens belíssimas. A primeira, de algo muito pessoal da irmã, né, de toda essa coisa de não atender ao chamado do Senhor, né, de ouvir a voz de Deus, mas não responder do chamado dele em dizer assim, eis-me aqui. E nós falávamos sobre isso, quando tivemos a oportunidade de trazer uma mensagem aqui, a respeito dessa soberania, que a gente ouve a voz de Deus, mas a vontade de Deus, às vezes, a gente não aceita para a gente. E o que ele quer, e o que ele requer de cada um de nós que estamos aqui essa noite,
Não é que você seja uma pessoa que seja desinibida, que fale bem, não, de maneira nenhuma, mas que você se proponha, mesmo com os medos, quando a irmã falou, quando a pastora me chamou, eu tremi, eu gelei, com tudo isso, com todos esses temores, com todos esses medos, mas Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque eu não estou aqui para falar de mim, eu trago o meu testemunho, mas é para edificar em teu nome, é para a tua glória, não é para a minha, e eu estou aqui, Senhor, para trazer as boas novas, porque às vezes, Senhor, a minha dor pode servir de alento para que alguém possa continuar na caminhada. O apóstolo Paulo nos diz isso quando ele fala assim, eu acho isso tão bonito, irmãos, irmãs, que ele diz que às vezes a gente morre para que os outros possam ter vida. E às vezes é isso mesmo. Às vezes um relato desse, ele traz esse ânimo novo, e muito mais porque não é uma autoajuda, né? É uma ajuda que vem do alto, não é uma ajuda que vem do homem, não são palavras humanas, não são as nossas forças, mas a força que vem do alto, de alguém que mesmo tendo passado, mesmo estando passando por essa jornada, por essa dificuldade, por esse deserto, se propõe a estar aqui uma segunda-feira para trazer uma mensagem. Primeiro, se desafiando, né? Quando a irmã diz assim, eu vou desligar aqui a imagem, eu não quero aparecer, eu estou com essa dificuldade, mas o Espírito vem e diz assim, e sopra no ouvido da irmã, e diz, eu estou contigo, a mensagem não é tua, a mensagem é minha, e minha irmã, depois você vai se ver nesse vídeo, você vai ver que você teve muita desenvoltura da metade da mensagem para frente, isso não é mérito seu, é simplesmente porque você chegou e disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Apesar do que eu venho passando, apesar de tudo, eu te reconheço como meu Deus. Eu sei que tu tem estado comigo, como você mesmo reconheceu ainda há pouco. Irmãs, eu estou sentindo a presença de Deus na minha casa. Aleluia! Porque é isso que nos dá ânimo, é isso que nos permite caminhar nesse deserto, é isso que nos permite seguir em frente nessa jornada. Então, que essa mensagem possa reverberar no coração de todos que estão aqui essa noite e daqueles que ainda irão assistir. Hoje a live está sendo gravada, como tem sido nas últimas semanas, para que possam também experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A grande comissão não é só para pastores, pastoras, ministros. A grande comissão é para todos nós, para todos. Quando você ainda não chegou aqui, nesse grupo, nos nossos grupos, para trazer uma mensagem, você pode levar uma mensagem para quem está do teu lado, para quem pegou o ônibus junto com você, para o motorista do carro, do aplicativo, para a moça da padaria que te atende todo santo dia. Mas leve essas boas novas, isso que o Senhor tem colocado, que o Espírito tem feito você ver, através da figura do Senhor Jesus, porque eu repito, queridos, a palavra diz que o Espírito iria testemunhar a respeito de Cristo. Por isso que as palavras, as mensagens precisam ter Cristo no centro, como foi hoje. Porque Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos cura, Ele é quem nos conforta, Ele que está conosco, Ele que nos dá ânimo, Ele que nos levanta todo dia, Ele que nos vai permitir daqui a pouco a gente descansar. Então eu estou maravilhado, oração da irmã Jacinta, mais cedo, oração da irmã Neta, pedindo permissão para estar na presença do Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Depois a irmã Márcia, trazendo essa mensagem, lutando, como diz o apóstolo Paulo, lutando contra si mesma, vencendo essa coisa de não querer se expor, de ter uma dificuldade, mas aceitando o desafio, não porque minha esposa convidou, mas é porque a grande comissão, ela lembrou da mensagem lá atrás, de quando o Senhor a chamou, bem lá atrás, e que ela não respondeu como deveria, e hoje está aqui. Então, que essa mensagem possa, como eu disse, reverberar no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa dar continuidade a esse relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor, porque sem eles, queridos, não vai, não adianta. A gente fica querendo colocar a nossa mão, a nossa força, o nosso conhecimento, o nosso saber, e a gente fica andando para trás. Um passo para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. Mas quando a gente começa a trazer à memória
o que já aconteceu conosco, o quanto Deus foi bom, o quanto Ele falou, o quanto Ele é misericordioso. E outra coisa que a irmã trouxe à memória foi: estamos na dispensação da graça. Graça. Quantas e quantas vezes as pessoas dizem: Senhor, eu não sou merecedor. Sim, não é mesmo, mas o Senhor é bom e derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, derrama graça. E a graça do Senhor, queridos, ela nos é suficiente. Ela nos é suficiente. Para complementar. Então, que essa mensagem se torne viva nas nossas vidas. Silvia está por aí? Assim, irmã Márcia, para acrescentar na fé da minha irmã, e o Espírito Santo tá com a minha irmã, já estava ali usando antes mesmo de você chegar. Hoje eu conversei com algumas pessoas, algumas estão aqui na sala, e essa palavra, ela falou ao coração dessas mulheres. As mensagens que você trouxe, que o Senhor conduziu o seu coração, e também o seu breve testemunho, né? Falou ao coração dessas mulheres que aqui estão. Falou, eu tenho a certeza que com quem eu conversei hoje, o Senhor falou no coração. De tristeza, de multidão, de conversinha, de fala aqui, fala lá, de entristecer pela falta, de se sentir fraco. E você trouxe uma mensagem de dizer que você estava longe do Senhor já desde o começo. O seu deserto era bem antes. E trouxe a entender que o seu deserto não é porque era o casamento, era o seu deserto com o Senhor. Ele já vinha lá de trás. E é a mesma mensagem que eu falei da outra live, que em algum momento você se distanciou e o Senhor está te chamando. E às vezes o Senhor dá alguns sinais para você o enxergar, para você o ouvir sua voz, né? Para você vir para perto. E você está tão cego espiritual, está tão cego no seu eu, dentro de quem você acredita que você é, na sua autossuficiência, que você não ouve. Você se coloca no papel de autossuficiente demais, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada. E aí o Senhor vai dizer assim: pois eu vou te mostrar o meu favor. O que é viver através do meu favor. Eu vou te mostrar o que é a minha misericórdia. Eu vou te mostrar o que é a minha graça. E o Senhor vai mostrando para você que o favor de Deus, irmã, é aquilo só o necessário mesmo, é no pingado mesmo que o Senhor manda. Só para você não morrer de sede. E o Senhor vai dando somente mesmo a gotinha da água, assim, na ponta da língua. E o neguinho ainda está ali. Oh, meu Deus, mas o que é que está acontecendo? Oh, Senhor, olha para mim. E o Senhor está dizendo, vamos lá. Desça mais, ajoelha mais, ora mais. Aí que você começa a se apresentar mais na presença do Senhor. Aí o Senhor vem com a sua misericórdia. E a misericórdia dele, ele está olhando para você, está vendo a necessidade, o Senhor está mandando de um canto, aí manda do outro, aí você começa a ver. É só quando você começa a ver a mão do Senhor chegando, só quando você começa a ver a graça dele, começa a ver as bênçãos do Senhor chegando. E daí, para entrar na graça, é um pulo. Então, a irmã falou muito bem quando ela disse que o deserto dela iniciou, foi quando ela estava longe do Senhor. E que é importante que as irmãs, né, e o irmão, porque só tem, não sei se tem mais de um aí, mas os queridos que estão aqui na sala, que eles entendam que o deserto, quando o Senhor coloca, o deserto que o Senhor coloca, ele é para trazer proximidade para ele, caminhar com ele, estar de mãos dadas com ele. E a irmã também falou do endemoniado, né? E é muito forte, irmã, porque veja você que aqueles lá, eles sabiam quem era Jesus. Então o inferno sabe quem é Jesus. E sabe o poder que ele tem. E quando Jesus chega, gente, sai tudo correndo, desesperado, batendo em retirada. Então, queridos, se o teu está no deserto, deixa Jesus entrar, deixa Jesus chegar, deixa Jesus te encontrar, se ache nele, se encontre nele. Seja participante desse trono, dessa graça, dessa glória do Pai.
E quando ele chega, gente, não tem principado que fica. Não tem. A tua casa, ela vai, como a irmã disse, eu sinto a presença do Senhor. Então ela vai ser invadida pela presença do Senhor. Que coisa mais linda você orar a Deus e sentir a presença dele. Sentir que ele está aqui, que ele está perto, que ele está aqui junto. E é tudo, irmãos, para a honra e a glória dele. Eu lembro que teve uma live, eu não me lembro mais qual é, foram tantas. Que a irmã Felícia, quando terminou, aí o Senhor falou, fala com ela, manda ela falar alguma coisa, chama ela. E quando a irmã abriu o microfone, a irmã estava em pranto de choro. A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, sabe? Então, é disso que a gente está falando, porque se você foca só na sua dor, você não vai enxergar o amor que está vindo. E o Senhor, ele é amor. Embora ele use da dor para te trazer para o amor dele. Mas ele é amor. Então, entenda que o Senhor te ama e que tudo vem para cooperar para aqueles que amam o Senhor. Tudo vem para contribuir, para somar com aquele que ama o Senhor. Amém? Tem crente aí? A irmã Márcia também trouxe a lembrança, um questionamento que ela havia feito a gente no grupo dos ADMs. Amém. E ele é bem pertinente, esse questionamento, porque certamente muitas irmãs também têm. Porque as pessoas começam a questionar por que estou passando por isso, por que está acontecendo. E a irmã Márcia, à época, fez esse questionamento, me fez essa pergunta a respeito sobre o que ela havia semeado para poder estar colhendo. E no dia que ela fez isso, esse questionamento, nós trouxemos a lembrança da irmã, a passagem que o garoto é curado da cegueira e que as pessoas começam a perguntar quem é que havia pecado, se eram os parentes pelo lado da mãe ou pelo lado do pai. E o Senhor disse, ninguém pecou, né? O que está acontecendo é para que a glória de Deus se manifeste. Então, muitas das vezes, esses questionamentos, queridos, sobre o que vocês estão passando, sobre essas agruras, sobre todos esses problemas, na realidade é para que a glória do Senhor se manifeste. De que forma? Uma das formas é o fato de você estar aqui numa segunda-feira participando de uma live cristã. 82% de todo o conteúdo que a internet gera é para entretenimento. E nós estamos aqui falando sobre as coisas do alto. E nós estamos aqui essa noite falando sobre as coisas de Deus. Então a glória do Senhor se manifesta da gente, todo esse processo é manifestado em nós quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós começamos a nos aproximar dele. E isso se dá participando dos grupos, ouvindo as lives, frequentando as suas igrejas locais, ou seja, buscando esse relacionamento com o Senhor. Então, que a mesma resposta dada à irmã Márcia também possa responder esse questionamento de muitas pessoas hoje, né? Então, quem pecou não foi ninguém da parte do pai, nem ninguém da parte da mãe. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse. E ela se manifesta hoje nesse exemplo dessa cura que a irmã Márcia está nesse processo, né? De entendimento, de perdão, acima de tudo de perdão. Acima de tudo, as pessoas quando perguntaram ao Senhor como deveriam orar, e não é porque os judeus não soubessem orar, minha esposa falou sobre Daniel, acho que na live passada, que era um exemplo bem clássico disso, mas perguntaram ao Senhor como deveriam orar, e o Senhor, não porque não soubessem, porque é uma oração poderosa. E o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, né? E o Pai Nosso é muito claro, queridos. Para que a gente possa ter perdão dos nossos pecados, é necessário que a gente perdoe. E isso é muito sério, é muito sério. Então, a glória do Senhor começa a se manifestar na vida da irmã Márcia quando ela começa a se curar de tudo isso, da liberação e do perdão, de entender o chamado do Senhor para a pregação das suas boas novas, de compreender que o seu testemunho é para edificação de muita gente, ou seja, daqueles que se reúnem, da igreja,
que é para a glória do Senhor, que não é para ela. Então, essa noite eu estou maravilhado e muito feliz. Amém, queridos? Silvia, com você. Amém. Amém, irmãos. Márcia, quer falar mais alguma coisa, irmão? Quer acrescentar? Eu só quero falar que o Senhor, durante Ele me colocou que a gente tem que vigiar muito nos nossos sentimentos, principalmente nós que estamos buscando a nossa restauração, porque eu orava e dizia, Senhor, me ajuda, eu quero fechar essas brechas, Senhor. E Ele me colocava sobre os sentimentos, sobre o que às vezes a gente sente em relação até mesmo ao esposo, até mesmo a outras pessoas, aos julgamentos. Ele me colocou a passagem que eu nem me lembro onde está, né? Santificação, né? Porque ele fala que não é de qualquer jeito, né? Nós não podemos servir a dois senhores. E muitas vezes o que me impediu foi isso, né? O mundo e Deus. E é difícil negar o apelo ao mundo. Para os irmãos saber, muitos da minha família, eu não posso demonstrar toda essa fé que eu tenho. Eles riem. Mas o Senhor falou que a gente tem que ter coragem, que Ele não nos deu o espírito de covardia. Muitas vezes a gente se deixa suprimir pelo inimigo, o inimigo vem, a roda dos escarnecedores, irmãos. No meu trabalho existe muito isso, o Senhor me cobrou muito disso, sabe? Então, eu não coloquei no momento ali, mas o Senhor me lembrou agora a respeito dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Que tem sido isso que dá brecha para que esses espíritos se aproximem da gente. Porque o Senhor é mais, o Senhor é maior. Mas nós temos que fechar as brechas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, irmãos. Irmãs, eu queria que vocês orassem aí. Vamos mais uma vez fazer esse rodízio de oração, tá? Eu acho muito importante para a gente estar se fortalecendo, tá bom? Eu queria chamar a irmã Edna para orar. Irmã Edna, é possível? Amém, sim, pastora. O pessoal está me ouvindo bem? Tá, o seu áudio está ótimo. Senhor nosso Deus, soberano Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, primeiro, humildemente pedindo perdão pelos meus pecados. Ó Senhor Deus, agradecendo por esse momento, infinitamente, Senhor, gratidão por estarmos reunidas aqui, falando do seu nome, Senhor. Tentando, Senhor Deus, Papai maravilhoso, nos fortalecer, Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa direção, o nosso suporte, que sem Ti nada podemos. Confiando totalmente na Tua graça, Senhor. Sabemos que estamos sendo sustentadas por Ti, Senhor. Senhor, renova as nossas forças, nos dá sabedoria, entendimento, para que nós possamos mesmo ser blindadas de toda investida do maligno sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, os nossos filhos, Senhor Deus. O Senhor sabe que as coisas, Senhor, têm se levantado contra as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas causas, mas o Senhor é soberano na nossa vida. Nós temos falado todos esses dias sobre a sua soberania. Então nós confiamos em Ti, Senhor, e em tudo, Senhor, nós Te damos graça. Graça pelas vidas de todas que estão aqui, Senhor, da pastora Silvia, do pastor Edeli, da que ministrou o dia de hoje. A palavra foi gloriosa, Senhor. Ó, Senhor Deus, Senhor Jesus, visita-nos, Senhor, visita-nos, Espírito Santo. Faça mesmo morada na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente. Esteja conosco nessa travessia, nesse deserto. E amanhã, Senhor,
nós possamos, Senhor, glorificar o teu santo nome. O Senhor é o único digno de ser exaltado. Oh, Shia, Kandala, Mandala, Sandala, Kia, Mandala, Ia, Kandala, Shia, Mandala. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, glorioso Pai. Reveste-nos mesmo, Senhor, dessa sua força. Que nós possamos ser luz na vida das outras pessoas. Que possamos ser encontradas para encontrarmos aqueles que o Senhor deseja, Senhor, que nós venhamos a levar a tua palavra. Reveste-me de força também, Senhor, para que eu seja despertada, papai, assim como a irmã Márcia, para estar mesmo, Senhor, posicionada, para estar falando, Senhor, dessa gloriosa graça que é a tua presença na nossa vida. Nós não somos mais as mesmas, nós somos descobertas, escolhidas por ti, e nós temos mesmo que fazer a diferença para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor Deus, muito obrigada, nós te agradecemos, né, Senhor, essa noite, imensamente agradecida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre o Senhor seja louvado. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu só tenho que agradecer, Senhor, primeiramente, pela vida da tua filha, Senhor, que hoje rompeu, Senhor Jesus, aí o seu caçulo, Senhor, para fazer a tua vontade. Não é fácil, Senhor, romper o nosso querer, para fazer o teu querer, mas eu sou grata pela vida da tua filha, Senhor. Sou grata pelas palavras que aqui ouvimos, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo testemunho da tua filha, Senhor. Muito obrigado por usar a tua filha. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado da presença do teu Espírito Santo em nosso meio, porque é real e sentimos, Senhor. Deus, muito obrigado. Ainda que não merecemos, Senhor, mas a tua misericórdia e o teu amor, Jesus, ele é para sempre. Então, em nome de Jesus, eu só quero te agradecer por cada vida que aqui está, te louvar, Senhor, porque eu creio que o Senhor não tem nos deixado, que o Senhor Jesus tem sido em nossas vidas todos os dias, nos sustentando, Senhor, nos dando força para vencer a cada dia, Senhor Jesus. Hoje matamos o leão e eu creio que o Senhor vai fazer com que nós descansamos para que amanhã, Jesus, mataremos outro leão para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco, nos dá uma noite de paz, de alegria, de grandes sonhos com o céu. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, segura em nossas mãos, porque se segurarmos, Senhor, nas tuas mãos, podemos escorregar e cair, mas se o Senhor estiver seguro em nossas mãos, Senhor Jesus, sabemos que estaremos seguros. Então, Jesus, fica conosco, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Paizinho. Fica conosco para a glória do teu nome, nos orientando, Senhor Jesus, nos protegendo e nos guardando para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, amém. Aleluia. Amém. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Graças e louvores, Senhor, eu te dou. Muito obrigada, Senhor. Nós reconhecemos em Ti, Pai, a Tua majestade. Acrescentamos, Senhor, ao Teu reino nesta noite, Senhor, com as palavras que tocou o coração das minhas irmãs, que edificou, Pai amado, que trouxe, Pai, eu creio, resposta para perguntas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus aqui, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado, nós já Te damos graças e louvores. Senhor, essas vidas, Pai, a qual o Senhor colocou no meu caminho, meu Deus. Eu não as conheço, Pai. Aos poucos tenho ouvido as histórias, mas o Senhor sabe, Pai, o que está no coração de cada um deles. Eu te peço, Pai amado, que eu venha ser luz, Pai, para aconselhar as minhas irmãs, para estar acrescentando na vida das minhas irmãs, Pai. Eu te peço, Senhor, para o Senhor capacitar cada vez mais, para que a gente possa, Senhor, lapidar outras vidas, Senhor. Que essas pessoas venham, Pai, crescer na Tua presença, crescer na Tua palavra, no conhecimento, que elas não sejam enganadas, Pai, pelas
pelas vãs doutrinas, Senhor, mas que elas saibam, Senhor, a quem elas estão a serviço, a quem elas estão glorificando, Pai. Porque esse deserto veio para transformar a caminhada das minhas irmãs. Ah, papai querido, quantas pais estão esperando receber a bênção, Senhor. E o Senhor diz, só entrego depois da transformação. Essa transformação começa em nós, começa em quem já está aqui. Não é em quem foi, é em quem já está. E o Senhor vai começar a transformar. E a casa vai ficar cheia. O ambiente vai ficar cheio da tua presença, Pai. Eu creio, Senhor, na tua majestade. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio, Senhor, nas tuas misericórdias. Eu creio, Pai, no mistério na vida da irmã Edna. Eu creio, Pai, na vida da irmã Cristina, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas, Pai, que só o Senhor sabe. É mistério. Meu Deus, eu creio, Pai, no mover na irmã Márcia, Senhor. A irmã Márcia que foi trabalhada de dentro para fora, lapidada, Senhor, acrescentado nela, de gotinha em gotinha, mas ela foi acrescentada aos poucos, mas chegou e te conheceu e hoje está vivendo a tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a Felícia, Senhor, que também compreendeu, Senhor, teve esse entendimento, Pai amado. A irmã Fabi, que também está na mesma linha de pensamento. A irmã Francisca, Senhor, que também compreendeu o entendimento na tua palavra, Pai. A irmã Carla, Senhor, que o Senhor está moldando, que o Senhor está transformando, está mudando a caminhada dela. Deus está transformando tudo na vida dela, Pai. E eu creio, Senhor, que a paciência vai chegar também para muitas das minhas irmãs, que Deus vai estar cuidando da irmã Ilma nos detalhes. Irmã Ilma, Deus vai cuidar nos detalhes na tua vida. Deus vai cuidar em tudo do teu coração, um coração tão doído, tão quebrantado, mas tão dolorido, tão ferido. Deus vai cuidar dos detalhes, eu creio. Irmã Jacinta, que foi transformada, recebeu o novo de Deus e hoje está num patamar, Senhor, de orar pelo cônjuge, de acrescentar na vida dele, de glorificar o Senhor pela salvação dele. Oh, papai querido, quão bom seria, Pai, se todos compreendessem que é dessa forma a oração, para buscar no entendimento, buscar para acrescentar, Senhor, que nós venhamos ser sal nessa terra. Aline, seja sal nessa terra. Jussara, seja sal, Jéssica. Jéssica, seja sal nessa terra, Jéssica. Deixa Deus te usar, filha no profundo. Deixa Deus te domar, deixa Deus domar esse leão que está aí dentro de você. Irmã Karine, irmã Lígia, irmã Maricela, que o Senhor venha fazer coisas grandes na caminhada, coisas grandes do Senhor, portas abertas para você passar, mas tudo debaixo da bênção e da graça do Deus poderoso, porque nada vai vir à toa, irmãs. Tudo vai vir pela glória, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo favor dele. Entendam, o Senhor quer entregar o favor dele, o Senhor quer entregar, sim, a misericórdia dele, mas o nosso alvo é a graça do Senhor, que é imerecida, que nós estamos aqui clamando e chamando o Senhor, enche-nos da tua graça, cobre-nos com a tua graça, papai, faz transbordar a tua graça em nós, que venha a tua graça, Senhor, sobre a vida da irmã Michele, meu Deus, venha sobre a vida da irmã Morgana, Nordela, ó Senhor Jesus, da Bíblia, Pai, da Silvia Helena, Pai, que venha a tua graça, Pai, sobre a vida delas, que venha, Senhor, o melhor dessa terra, que venha, Senhor, a vida em abundância, porque aqueles que estão só vegetando, Senhor, que não estão crescendo na tua presença, Pai amado, o Senhor diz para ti, olha, levanta de onde está limitando a tua visão, te levanta de onde tu está, tem de bom ânimo, levanta,
porque o que eu tenho para entregar é vida, e vida em abundância. Vida em abundância, irmã Alessandra. Vida em abundância, irmã Antônia. Vida em abundância, irmã Alete. Abundância, Bárbara. Abundância, Camila. Vida em abundância. Vida em abundância. O Senhor quer derramar. Pai, eu já te agradeço mais uma vez. Nos fortalece, nos fortifica na tua presença. Nos enche, Senhor, da tua paz. Nos enche. Pai, transborda de paz a mente das minhas irmãs, Pai, essa noite. Deixa o teu Espírito entrar, Senhor, na mente das minhas irmãs essa noite. Que nenhuma tribulação, nenhuma conversa, nenhuma fala, Pai, fique na mente das minhas irmãs, mas que elas tenham paz. Elas tenham paz, que essa noite seja de paz, que o sono delas seja tranquilo, Pai. Que a tua paz, Senhor, que foge ao nosso entendimento, tome a mente das minhas irmãs e o coração delas e traga o descanso tão desejado, Pai, na tua presença. Abençoado seja esta semana para todas nós, em nome de Jesus. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todos os nossos familiares, sobre a nossa casa. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, cobre-nos e nos protege. Amém, amém e amém. Quem crê, dá um amém aí, irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, quem recebe essa palavra aqui? Amém. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmã Jéssica. Eu também recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam fortalecidas em nome de Jesus. Amém.